Olá, Maranata, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O tema da mensagem: a oração de intercessão e a guerra invisível. A oração sempre foi uma arma de defesa usada por Daniel na invisível guerra espiritual, mencionada em Daniel capítulo 6, verso 10 e 9, verso 3, bem como no texto em estudo, que exemplifica melhor a batalha da intercessão. Descobrimos que as súplicas de Daniel foram ouvidas por Deus desde o primeiro dia em que o profeta estabeleceu com sinceridade um propósito em seu coração e orou. Ao mesmo tempo, no entanto, teve início uma guerra espiritual invisível. O príncipe do reino da Pérsia, um anjo de Satanás, reteve o emissário de Deus, que enviara com a resposta. Uma batalha de 21 dias foi empreendida nas regiões celestiais, entre as forças de Deus e as de Satanás. Antes que Daniel completasse a vitória definitiva, no Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de vida dedicado à oração e intercessão eficaz. Cristo foi o guerreiro vitorioso, o maior intercessor que já se viveu, apenas algumas horas antes de ser traído, negado, zombado, açoitado, torturado e crucificado. Ele conquistou pela oração intercessória vitórias que protegeriam, moldariam e consolidariam a sua igreja para sempre. Como soldado do exército de Deus, você sabe agora que não há vitória sem batalha. Quem consegue imaginar a extensão total do ataque brutal de Satanás contra Jesus, quando as potestades e os principados mais ferozes do reino das trevas convergiram para tentar impedir a sua intercessão? Amado, o que permitiu que Jesus vencesse essa guerra invisível? Ele esteve alerta, ele foi coerente, ele foi obediente, ele foi disciplinado. As vitórias não vieram somente pela estratégia, mas por causa das características de Cristo, que operam em nossa vida por meio da oração dedicada. Jesus tinha um desejo sincero de interceder pelos seus discípulos.
Ele sujeitou a sua vontade inteiramente ao Pai. Ele adquiriu inteiramente a mente do Pai. Ele teve uma vida de ação de graças e de louvor. Por meio da oração, Jesus destruiu as linhas de defesa de Satanás e conquistou unidade, proteção, santificação, amor e glória eterna para a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 5 a 8. A oração aciona o poder que opera sinais e maravilhas. Felipe, um dos discípulos, era homem de Deus, como eu e você. No entanto, era usado de maneira poderosa. Espíritos malignos saíam de pessoas possessas, gritando bem alto. Coxos eram curados em grande número. Quando Felipe pregava a palavra, o povo cria em Jesus Cristo e havia grande júbilo. Por todo livro de Atos, vemos relatos de milagres poderosos de salvação, cura, libertação e de grande número de pessoas recebendo o Espírito Santo. Qual o segredo da igreja primitiva? Como vê-lo manifestando em nossas igrejas e em nosso ministério? O segredo é a prática constante da oração. Os apóstolos declararam: e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra de Deus. A base dessas orações é a palavra de Deus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Todo movimento causado pelo poder de Deus é sempre precedido de orações intercessórias. Um dos exemplos dos dias modernos é o de um homem que moveu montanhas pela causa do Evangelho, Charles Finney. Ele compreendeu bem o poder da intercessão que fazia antes de suas históricas cruzadas. Nos lugares para onde Finney passava, comunidades inteiras se convertiam a Jesus Cristo. Bares, cinemas e teatro eram fechados. Qual era o segredo? Oração. Ele afirmava: eu entrava nos bosques para interceder. Ele dizia: eu me dedicava intensamente à intercessão quando via os perdidos nas cidades e comunidades. Eu gemia por causa deles. A intercessão amarra e rompe o domínio do inimigo que tenta impedir as bênçãos e os milagres de Deus. Felipe tinha um ministério semelhante, e também Estevão, Pedro e João. Você também pode ser assim. As igrejas de hoje precisam de homens e mulheres com esse tipo de relacionamento com Deus. Prepare o seu coração para receber, absorver e aplicar essa estratégia divina em sua vida.
Comprometa-se novamente a buscar essa direção de Deus. Bíblia de Batalha Espiritual de Maurice Cerullo. Como está a tua vida de oração? Você tem sido mais do que vencedor em Cristo Jesus? Tu tem vencido as batalhas espirituais, as batalhas invisíveis? A oração e a intercessão, o poder da intercessão. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Como é poderosa a intercessão do povo de Deus, meu Pai. Por isso eu te glorifico, te adoro, te louvo na beleza da tua santidade, meu Pai. Aí está o poder da intercessão, meu Pai, em vencer as batalhas espirituais, as guerras invisíveis travadas nos ares, meu Pai. Eu quero te adorar, te glorificar, meu Pai, e te pedir, Senhor, que teu Espírito assopre o vento do despertamento, do avivamento no meio da tua igreja, Pai. Que ela possa separar tempo para orar, para buscar, para interceder. Que ela possa buscar tempo diariamente, fechar a porta do seu quarto e desenvolver uma vida íntima contigo, Pai. E venha te conhecer de forma pessoal e íntima, Senhor. E se relacionar contigo de forma profunda, intensa e ativa, Pai. Desperta a tua igreja e aviva a tua obra. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.